tarde, Celso. Boa tarde, Silvio. É um prazer grande estar aqui com vocês, participando desse programa, trazendo algumas informações, né, sobre Cruz das Almas, que é um assunto e uma terra que eu gosto muito. Celso, eu sou um cruzalmense nascido em São Paulo. Eu sempre me defino assim. Eu nasci em São Paulo e cheguei em Cruz das Almas na década de 80. Né? E daí fui trabalhar, já era menino, adolescente, estudei no Colégio Alberto Torres, já maior, trabalhei no comércio e foi assim que é, comecei a conhecer Cruz das Almas. Né, com as conversas do comércio ali, as histórias da Rua da Suzana, da Rua da Vitória. Sempre trabalhei na praça, no centro ali. Muitos, na verdade, lembram da Jet Set Modas. Fui vendedor da Jet Set, fui vendedor da Saci Modas. E então não tinha como não conhecer os cruzalmenses. Você não pode falar assim. Não, continue, Celso. Não, você já está aqui desde 1900 E 80, década de 80. Ou seja, mais de 40 anos aqui em Cruz das Almas. Entre idas e vindas. Na verdade, eu retornei para São Paulo durante um tempo. Devo ter ficado uns 2 ou 3 anos apenas, mas retornei para a Cruz. Bom, em várias atividades, como bem você já falou aí, vendedor, balconista, etc. Esse foi o início. Aí o professor. Sim. Também eu ensinei redação em língua portuguesa durante muito tempo em Cruz. Tive um cursinho próprio de redação. Numa época que não se tinha muito esses cursos preparatórios para o vestibular. Né? Tinha curso pré-vestibular, mas de matérias específicas não tinham. E daí eu iniciei a fazer desenvolvi uma metodologia para o ensino de redação, para o aprendizado de redação, que fez um grande sucesso. Graças a Deus, a facilidade que eu tinha para redigir, eu conseguia transmitir para outras pessoas também. E durante um monte de tempo, acho que uns 5 anos, eu fiquei com esse cursinho, a oficina de redação Sandro Barbosa em Cruz das Almas. E ensinava também em alguns colégios, ensinei em alguns colégios públicos também. Bom, aí também, entre muitas das atividades, você é escritor, membro da Academia Cruzalmense de Letras, e ainda também mestre, né? Cerimonial. Sim. Sempre apresentando também. E eu já falei de escritor, e ainda agora também, como está aí, como agora que eu digo, você vai dizer há quanto tempo e por quê, o que foi que levou você a criar o Almanac Cruzalmense? Foi através disso mesmo que você já coloca aqui como pesquisador, memorialista, né? Uhum. Escritor e membro da academia. O que foi que te interessou? Disse, vou criar aqui o Almanac Cruzalmense para buscar as histórias e memórias de Cruz das Almas. Olha, Silvio, na verdade eu sempre gostei de ouvir histórias, né? Contava história, eu prestava atenção. Eu acho que isso é uma coisa de quem é escritor também, para ter um acervo, né, para poder desenvolver a sua literatura, ainda que não se saiba escritor, mas talvez eu já tivesse isso. Enfim, mas o start do Almanac Cruzalmense, exatamente, eu trabalhei, dentre algumas funções que você falou aí, na prefeitura. Prefeitura Municipal de Cruz das Almas, e também trabalhei na prefeitura de um município vizinho, né, durante esse período, como cerimonialista, como assessor de governo. Enfim, nessa cidade em especial, é uma cidade emancipada bem depois de Cruz das Almas, relativamente nova, deve ter uns 50 anos de emancipada. E aí o município estava lançando um livro contando a história do município. Né? Eu achei interessante, e a mim foi proposto desenvolver um site, né, onde colocasse essas informações do livro para ficar à disposição dos munícipes, quem
precisasse ou quisesse saber sobre a cidade, procurava naquele site. Eu pensei o seguinte: eu vou fazer isso, eu posso fazer, mas eu estou fazendo para um outro município e na minha cidade não tem. Na época, isso era em 2015, né? Um concentrado onde pudesse ter essas informações ao alcance. Naquela época, se um estudante precisasse buscar as informações de Cruz das Almas, tinha que perguntar para alguém, porque era muito difícil, além da biblioteca, mas não tinham livros falando sobre a história de Cruz das Almas e nem pesquisa sobre. Vou te interromper para a gente ser um pouquinho justo. Tinham os livros lançados já, alguns historiadores, como o professor Alino Mata e tal, mas o pessoal tinha, como você falou, tinha que ir à biblioteca, buscar esses livros, quem tivesse comprado antes, né, Celso? Exato. Algumas histórias, mas não... E aí, então, realmente não era... Já não estava ficando mais fácil o acesso. O acesso ia ficar mais fácil através do... Pronto. A minha preocupação era justamente essa, era a acessibilidade dessas informações, entendeu? Então, a minha pesquisa é de resgatar essas informações. Na verdade, eu não descubro. Naquela época, eu não descobria nada de novo. A minha intenção era juntar essas informações para que ficasse fácil para as pessoas acessarem, né? Então, as fontes eram justamente isso: Mário Pinto da Cunha, o professor Alino, era quem ia buscar Hermes Peixoto, que já tinham livros publicados, tinham texto. A partir daí, para minha curiosidade, já não era o suficiente. Quanto mais eu sabia de Cruz das Almas, mais eu tinha dúvidas a respeito de informações. E daí fui buscar outros materiais, né? Mas o inicial foi essa preocupação em tornar acessível o que já tinha disponível sobre a história de Cruz das Almas. 12 horas mais 45 minutos. Em cima disso, professor Sandro, história de Cruz das Almas, existem algumas versões sobre a origem de Cruz das Almas. O que é que você pesquisou nesse sentido? Olha, sobre a origem de Cruz das Almas. Falar sobre a origem, talvez você se refira exatamente ao nascimento de Cruz das Almas, como surgiu Cruz das Almas. Cruz das Almas, a essa altura muitos já sabem, até nós, graças a Deus, temos vários seguidores no Almanac Cruzalmense. Estamos com quase 10 mil seguidores na página do Instagram. Isso me deixa muito feliz porque torna essa informação bem mais ampla, difundida, né? Então, hoje nós sabemos que Cruz das Almas é bem antiga, né? Nós, nesse mês de julho, estamos comemorando 129 anos de emancipação política. Essa é só uma fase do desenvolvimento político-administrativo de Cruz das Almas, né? Eu dou como nascimento oficial, ou seja, aquele momento que se tira a certidão de nascimento, em 1815. 1815. A emancipação foi em 1897. Né? Então, em 1815, foi criada a freguesia de Nossa Senhora do Bom Sucesso da Cruz das Almas. Né? Por um decreto à época chamava-se Carta Régia, de Dom João VI, e que, naquela época, no Brasil, foram criadas várias freguesias. Freguesias eram distritos que mereciam ter a sua autonomia. Normalmente a freguesia é associada à paróquia, né, da Igreja Católica, então onde tinha um número interessante de moradores, onde tinha um número interessante de produção de geração de renda. Plantava-se fumo já naquela época, né, a agricultura era forte. Bom, então Cruz das Almas, ou a freguesia de Nossa Senhora do Bom Sucesso da Cruz das Almas, o Arraial de Cruz das Almas, mereceu essa elevação, né? Então, a partir daí, oficialmente, que nas minhas pesquisas, eu considero um nascimento de Cruz das Almas. Então, né? você contesta... Então, seriam 82 anos antes. Não, perdoe, não é que eu conteste, é uma informação que não se trabalha muito. Eu acho que é importante falar, né? 29 de julho de 1897 também é uma data importante, mas não se fala muito daquela outra, né, que foi, e tem uma posterior. 12h48, estamos aqui conversando o professor Edson Barbosa, do
Almanac Cruzalmense, onde traz histórias e memórias da nossa cidade. Quem está no YouTube agora assistindo a gente, até uma boa quantidade de gente ali ligadinho, mas você que não está ainda no YouTube, está só ouvindo a gente no radinho, você pode ir no seu celular, no smartphone, é Celso Recôncavo. Ou pode ir na sua TV, Smart TV, que nós vamos colocar aqui, Celso, algumas imagens, fotos, e vamos pedir pro professor que vá falando sobre essas imagens. A primeira que nós vamos mostrar já aqui, já que ele falou sobre esse momento aí, ó, é sobre essa imagem aí do que você estava falando. Isso, a criação da freguesia. Da freguesia. Nossa Senhora do Bom Sucesso. Aí é onde mesmo? Essa foto aí é uma ilustração? Então, essa é uma ilustração, mas é um retrato quase que fiel da igreja da Imbira. Ah, sim. É Nossa Senhora da Conceição, salvo engano, era a capela de lá. Então, veja bem, em 1700 já havia construído a igreja da Imbira. Né? Hoje, Imbira pertence à Cruz das Almas. Obviamente, então Cruz das Almas já existia naquela época, né? Ainda que sem essa nomenclatura. Sim, sim. Inclusive, o Celso falou isso aí também, é sobre isso que você estava querendo falar também, né, Celso? Essa da coisa da história da criação. Um diz que tinha um cruzeiro na praça. Não é isso, Celso? Exatamente, exatamente. Essa é uma das versões. Então, veja bem, nas minhas pesquisas, por encontrar que em 1700, aí tem registros na Igreja Católica, de batizado, de casamento, né, nessa igreja, já em 1700. E, baseado nessa pesquisa, por Cruz das Almas ser muito antiga, nós acabamos perdendo essa visão espacial. O que eu quero dizer com isso? A passagem nós sabemos dessa história dos tropeiros que vinham do sertão em direção à Cachoeira de São Félix. Cachoeira era o principal porto comercial da Bahia, do Brasil até naquela época. Cachoeira era muito importante. Então vinham os tropeiros trazendo mercadoria para poder colocar nos navios, nos barcos ali no porto de Cachoeira. E passavam por Cruz das Almas. Mas nós não tínhamos, naquela época, a BR-101, que é aquela estrada, e nem a entrada pela Cajá. Não existia. Né? Por exemplo, a BR-101 é da década de 70, final da década de 60 para cá. Olha o quanto é nova. Né? Claro, existia ali uma outra estrada, né, que era a BR, salvo engano, 05, que se chamava, que não era pavimentada, mas ela pavimenta. Esse desenho que nós temos hoje, que nós imaginamos, não existia. Então a estrada vinha do sertão, vinha ali por Castro Alves, e passava pela Imbira, em direção à Cachoeira. Então os tropeiros pararam. Eu acredito que essa é uma hipótese minha. Inclusive tem outra hipótese que o professor Mário Araújo, Mário Jornal, conta justamente que não era aqui no centro, e sim lá na Imbira, onde os tropeiros paravam, e porque Cruz das Almas começou por lá. Porque tinha uma abundância de água. Ali exatamente, tinha um lago grande, hoje exatamente isso foi aterrado, não existe mais. Então os cavalos, antes de descer, né, ali para Muritiba, né, os cavalos paravam ali, tinha um lugar para... A Imbira era muito movimentada comercialmente. Existem também encontrei registro de que existia um comércio forte ali na Imbira. Tinha a quermesse da igreja, que era bem conhecida, famosa e movimentada. Um senhor idoso, bem antigo, ele me disse que... ele me falou com essas palavras. Antigamente, meu filho, a festa aqui da Imbira era mais forte do que a festa da rua. A festa da rua era a festa da padroeira. A rua chama-se a praça, aqui o centro comercial. Então ele falou, a festa da Imbira era mais forte do que a festa da rua. Né? Então havia uma movimentação social na Imbira. Os tropeiros paravam ali e aproveitavam para fazer uma feirinha também, trocar mercadoria. Né? Com as fazendas, os engenhos, que haviam muitos ali, já tinha a família Peixoto, a família Sampaio, já moravam por ali. Né? Então é isso. Muito bem. Agora, 12h53, estamos aqui ao vivo com o professor Edisandro Barbosa, que tem o Almanac Cruzalmense, que conta as histórias e memórias de Cruz das Almas. E tem aqui, rapidinho,
Já alguns ouvintes mandando os parabéns, a Edson, como professora. Utilizo muitos conteúdos. Essa semana estou fazendo avaliações nas minhas 8 turmas, contextualizando pelo portal. Desculpa, pelo portal. A professora Bárbara Fernandes. Também a dona Roselina. Boa tarde, Silvio, Celso, todos os ouvintes aí. Professor Edson, admiro muito seu interesse pela história de Cruz das Almas. Participo sempre do Almanac com ele, vou aprendendo também. Recordo de muitos momentos que vivi pelos 67 anos que sou filha da terra. Pena que Cruz não tem um museu para preservar sua história. Deus abençoe a todos vocês aí. Eu quero continuar aqui, Celso. Não sei se você tem outra pergunta aí, mas eu quero continuar agora mostrando que o pessoal foi para o YouTube, viu? O pessoal foi para o YouTube para ver as imagens. Então, mostrando aqui, o professor Edson, a gente vai conversando em cima das imagens. Pronto, professor. Pronto, essa é a queridíssima Dona Fulô. Dona Fulô, quem foi Dona Fulô? Florinda Ana do Nascimento. Ela, o Almanac já tinha falado dela há alguns anos, 2024, já falávamos dela, né, mas ela ficou bastante conhecida o ano passado, esse ano na verdade, com o desfile da escola de samba, né, Sim. Uma escola paulista, Sim. né, e que falou-se dela. Né? A Dona Fulô é uma escravizada que depois ela foi liberta e que tem esse registro que ela nasceu em Cruz das Almas, né? E foi criada na fazenda Bom Sucesso, né? Onde era a fonte do doutor ali, né? Ela era uma escrava de dentro, né? Chamada escrava de dentro, ou seja, escrava da casa. Uhum. Então ela não ficava na senzala, ela era relativamente bem tratada, né? Mas ela também tinha um jeito forte, percebendo o que chamou a atenção na história da Dona Fulô foi justamente essa fotografia. Na verdade tem 2 retratos dela e que ela se enfeitava com muitas joias, né? E se vestia muito bem, né? Com tecidos com cores que não eram usuais das escravizadas, né? Ela assim, eu sempre falo que ela representa muito bem a mulher cruzalmense. Sabe aquela mulher de armazém? A mulher que tem opinião? Era a Dona Fulô. Ninguém bancava com ela. Essas joias ela adquiriu com o dinheiro dela. Ela vendia. Além de trabalhar na casa, ela fazia guloseimas também, à época, e saía para vender, né? Já que ela tinha uma certa liberdade. Isso. E aí ela juntava dinheiro para comprar suas joias. Inclusive, uma curiosidade é que antigamente os senhores de engenho normalmente pegavam essas escravas de dentro, as que eram da casa, que tomavam conta dos filhos deles, né? Normalmente eram as amas de leite ou babás, como queiram. Inclusive ela foi ama de leite de Dr. Ribeiro dos Santos, né? Um outro personagem cruzamento que podemos falar depois. Muito bem, assim. Aí essas escravizadas, eles pegavam e pagavam para fazer esse retrato. Vestiam elas, colocavam os filhos no colo dela e faziam o retrato. Ela não. Ela, com o dinheiro dela, foi lá e pagou o fotógrafo para fazer a fotografia dela. Entendi. Tudo era ela quem bancava. Mais um aí na tela, no nosso YouTube, aí é o... Olha, eu aconselho, vai pro YouTube, viu? Vai quem pro tá aí YouTube assim, quem tá no rádio vai ouvindo. Porque tem umas curiosidades bem interessantes. Vamos lá. Esse é Toninho de Castor. Sabe o soldado da Praça do Expedicionário? Que nós sempre vemos aquela estátua ali, né? Que é uma estátua histórica. Por quê? Além da história do próprio expedicionário, que foi um cruzalmense que foi para lutar na Segunda Guerra Mundial, né? Foi a primeira homenagem no Brasil, foi a primeira homenagem aos expedicionários, né? Foi em Cruz das Almas, no Brasil, né? Não tinha outro tipo de homenagens, mas uma estátua foi feita no Brasil em 1953, salvo engano, 53, né? Então, esse é um marco histórico e eu acho que deveria ser explorado, porque também é um fato turístico, pouco, né? Tem gente que passa ali na praça e não sabe o que é. Pois é. E aí não se tinha... Mas quem foi Toninho do Castor? Eu consegui até com o professor
ali no Mato Santana também, com o Dr. Leandro, algumas informações sobre quem era Toninho de Castor. Ele era muito conhecido, jogador de futebol exímio, jogava com o Dr. Fonseca, né, Valtécio Fonseca, e tínhamos um estádio aqui próximo do hospital que chamava Estádio Itapicuru. Era onde eles jogavam. Estádio, claro que não é a mesma estrutura que nós temos hoje. É um era campo, era né? um campo, mas que tinha os assentos para as pessoas assistirem o jogo, e eles sempre jogavam ali. Então ele, muito jovem, já se destacava. Ele era uma espécie de enfermeiro também na cidade, mas daí foi convocado para a guerra. Né? Então essa é a imagem real de Toninho de Castor, porque foi uma tia dele que me enviou a fotografia. Nós temos um grupo no Facebook, que é o que mais me dá retorno. Porque normalmente é a que eu chamo da velha guarda, que está Você ali. está lá acompanhando mais. E aí eles têm muitas histórias, muitas informações. Era meu parente, não sei. E daí, quando eu lancei essa curiosidade de saber como era o rosto de Toninho Castor, prontamente ela me enviou um retrato dele. E hoje eu tenho, na verdade, 2 fotografias com a imagem de Toninho do Castor. Mais uma pra gente ver. Aí rapidinho, cadê? Volta aí. Que é o seu livro, né? Nós temos um livro, Silvio Stelson, que é 50 histórias do Almanaque Cruzalmense. Então eu reuni várias histórias interessantes sobre e disponibilizo nesse livro. Então quem era Cazuzinha? Eu sempre achei interessante esse nome, né? Na Mata, Cazuzinha, para mim era uma figura imaginária, era um personagem, enfim, e era um senhor, um morador de Cruz das Almas. Está lá contando no livro quem era Cazuzinha. Quem quiser pode procurar. Tem até uma rua muito famosa aqui. Para comprar. Tem uma rua, tem um colégio. Tem um colégio dele. É muito conhecido, seu Cazuzinha. Quem quiser para comprar na Amazon, né? Pode ser na Amazon ou através da própria Wiclap. Né? A Wiclap, eu dou a dica que sai mais em conta. Né? A Amazon tem um preço mais puxado. Um pouquinho mais. Aí, essa imagem. Esse é o nosso primeiro gestor de Cruz das Almas, o cônego Antônio da Silveira Franca. Né? Então, o nosso primeiro gestor, nosso primeiro prefeito foi um padre. Né? É interessante isso. Na época da intendência, né? Isso. Em 29 de julho de 1897, nós tivemos a emancipação. Então, Cruz das Almas pôde escolher, pôde votar no seu próprio prefeito, seu próprio dirigente. Então, em outubro daquele mesmo ano, foram feitas as primeiras eleições. Ele foi eleito, né, e foi eleito também um conselho municipal, que eram os vereadores, né? Seriam os vereadores hoje. E daí ele foi nosso prefeito por 2 mandatos, e ele era assim, muito voltado para a educação. Já no primeiro mandato dele, ele inaugurou 6 escolas, né? Ele tinha essa preocupação com Cruz das Almas. Ele adquiriu o prédio da prefeitura, que até então não tinha o prédio da prefeitura, que não é esse Paço Municipal que nós conhecemos. Né? Era um outro edifício, e que também nós estamos na pesquisa para descobrir qual era o endereço, porque a gente não sabe onde era a Prefeitura de Cruz das Almas antes desse prédio do Paço Municipal, que foi construído em 1925. Muito bem, rapidinho aqui, passando o nosso zap, 31990904, tem aqui, boa tarde, Silvio Celso, parabéns, esse quadro muito interessante, saber curiosidades sobre nossa cidade. Deus abençoe vocês, sucesso. Com sugestão para entrevistar Carlos Walter. Tem contribuído muito com a nossa cidade. Também já está na nossa pauta, viu? Sobre essa cidade. Um abraço. Está na nossa pauta, só que... Quem aqui? Sônia. Um abraço, Sônia. Só Carlos Walter... Para falar, meu amigo, é difícil. É complicado ali. Complicado. Mas tá assim. Tem muita história. Estamos tentando, viu? Estamos tem tentando. Tem bastante histórias mesmo. Estamos tentando. Volta e meia estou conversando com ele. Tem mais uma imagem aqui rapidinho, cadê? Se a gente chega lá, só tá aí passando, mas não. Aí, essa aí. Força e Luz. Pronto. Essa foi uma das minhas mais recentes curiosidades que eu aprendi.
sobre Cruz das Almas. Ali naquela rua, do lado da Motopeças Pereira, né, a ligação entre a JB da Fonseca e a outra que entra ali do Rua da ladinho. Malva, Aham. Cruzamento ali. a pracinha do... A transversal ali. Isso É, que a nós transversal, chamamos, a transversal. transversal, isso que nós chamamos da pracinha do soldado, a praça do expedicionário. Então, hoje é acho que o almoxarifado da prefeitura. Isso, né? exatamente. Nós passamos ali algum tempo atrás e estava meio maltratado, tal. Fizemos uma publicação no Almanac e aí a prefeitura fez uma boa reforma. E daí eu fui buscar, porque eu achava esse prédio antigo deveria ter alguma... E um prédio da prefeitura, então deveria ter alguma história interessante, além de ser apenas, apesar de importante, um depósito de materiais, né? E daí eu descobri que esse estabelecimento, na verdade, foi o primeiro local de abastecimento da energia elétrica em Cruz das Almas, né? A motor. A iluminação da praça, né, do centro ali, que era chamado Jardim, e da parte central de Cruz das Almas, que Cruz das Almas também não era tão grande assim. Isso eu estou falando de 1930, 1940, até 1950 ainda era esse o local que abastecia energia elétrica em Cruz das Almas. A motor a diesel. Contaram-me que ao passar próximo ali era um cheiro forte de óleo queimado, entendeu? Durante muito tempo ainda permaneceu esse cheiro ali, porque todas as noites, né, o motor era ligado para poder fornecer energia elétrica e iluminação para Cruz das Almas. Então eu acho que é um prédio assim bem importante, né? Durante muitos anos trouxe energia para Cruz das Almas, até o surgimento da hidrelétrica de Bananeiras, né? Que foi quando passou a gerar energia para Cruz das Almas, mas esse prédio tinha essa inscrição em cima, força e luz, ou seja, energia elétrica e iluminação, né? E era um motor que ficava ali dentro, um enorme motor, que foi desenvolvido até o projeto por José Conrado, um engenheiro que havia em Cruz das Almas. Então, eu acho que é bem curioso. Professor Edsanto Barbosa, eu tenho aqui, falei aqui com o Celso agora, tem uma coisa, uma explicação a dar para você e para os ouvintes, e tem um convite para fazer aqui no ar mesmo. Olha só. Gente, nós combinamos com o professor mais cedo, seria meio-dia, mas ele teve outras atividades, não deu para chegar mais cedo. Não é? E por isso o tempo ficou curto aqui para gente. Quero saber de você se pode vir outro dia, nessa semana que vem, que essa semana, né, Celso, a gente já está... É a semana chamada D, né? Decisiva, já que é o 29 de julho. Temos ainda sexta-feira, 24, ainda daria, está aberto, ou na outra semana, 30 ou 31, porque 28 já temos convidados aqui, e 29 vai ser o feriado que a gente vai fazer um programa especial na cobertura dos eventos da cidade. No ar, estou lhe perguntando, se tem possibilidade de vir outro dia, porque falei com o Celso, ele aí mandou algumas fotos, eu separei umas 10. Aí perguntando justamente, mostrando e perguntando, tem né? Muita coisa, de fato. Realmente o assunto é bem amplo. E as pessoas estão aqui assistindo e querendo ver mais. Mas aí, ou sexta-feira agora, ou para a semana, para a gente poder ver mais algumas curiosidades, falar mais pra gente. O que é que você diz aí? Que o cruzalmense que está em casa, que está nos ouvindo, tem essa curiosidade, né? Pronto, então, sim, será um prazer. Podemos marcar para a semana que vem. Vamos, porque tem alguns outros compromissos também que dizem respeito até... É um mês interessante, né, para nós pesquisadores, memorialistas, que é o aniversário da cidade. Né? E será um prazer poder trazer essas informações para esclarecer algumas perguntas e até polêmicas, né? Como a origem de Cruz das Almas que Celso fez. Veja bem, só esclarecendo que assim, eu não estou derrubando nenhuma das outras versões. Existem 3 versões ou até mais, né? Só que nenhuma tem registro histórico. Né? São versões levantadas, inclusive essa minha, entendeu? O que eu pesquisei é que o lugar mais antigo de Cruz das Almas é Embira. Ponto. E daí tem alguns outros memorialistas que levantaram outras versões. E tudo aqui pertencia a São Félix, é isso? Sim, até 1897 Cruz das Almas pertencia a São Félix. Mas daí, como eu disse, Cruz das Almas é bem antiga. Anteriormente, a São Félix também pertencia à Cachoeira, né? E se emancipou de Cachoeira.
E, inclusive, um dos que lutaram pela emancipação de São Félix, do município de Cachoeira, foi o Arraiá de Cruz das Almas. Veja bem, através de um abaixo-assinado, os moradores fizeram isso. E aí, quando São Félix emancipou-se de Cachoeira, levou Cruz das Almas junto e ficou pertencendo a São Félix. Então, para a Tá semana, vendo quanta história? vamos marcar mais uma segunda edição para a semana. Contar, inclusive aí, ó. Olha essa foto aí. Na Praça Senador, sim. Praça Senador Temístocles, nosso coreto. Rapaz. Lá em cima, bem Sim. pequenininho, não sei se dá para Ali tá onde está mostrando ali uma, tem uma seta ali. Ali era um mercado municipal. Oh, Antigamente ficava Então ali. era do outro, não Era era? na praça. Era na praça ali do lado. A feira, sabe ali a Rua da Cofel, aquela Sim. rua, era onde acontecia a feira. Sim. Não existia Não aquele era a mercado- Praça do Lavrador. Não existia a Praça do Lavrador. Aquela área ali é de 1947 para cá, entendeu? Por isso que eu digo, nós não temos essa imaginação de como era Cruz das Almas antigamente, entendeu? Vamos ficar por aqui, Celso. Eu estou regulando o tempo, seu Celso Oliveira, senão a gente não consegue terminar o programa, tem muita coisa. Muita curiosidade, amigo. Tá bom. Então, professor, a gente vamos marcar a nossa segunda edição para Vamos, a sim. semana e a gente vem com mais curiosidades aqui da nossa cidade. Pronto, acompanhe lá o Almanac Cruz Almense no Instagram, sigam a nossa página que todo dia tem curiosidade. Tem curiosidade lá. É só no Instagram, no Facebook. No Facebook temos o site também, almanacruzalmense.com. E tem um livro também que foi lançado aí com Pronto, 50 então, curiosidades. 50 histórias do Histórias. Almanac. Muito bem. Obrigado, viu, professor? Um prazer. Presença aqui, ter atendido o nosso convite. 1h09, nosso Excelsior em Foco. A gente volta que é rapidinho, trazendo informações com o Diego Araújo já, com pauta quente, os destaques do pauta quente. Segura aí. Excelsior em Foco. Informação que importa. Boletim de trânsito. Excelente tarde a todos. Nesse momento, o trânsito bem carregado pela BR-324, desde a saída da estrada do CIA Aeroporto até a chegada da passagem dos Teixeiras, cerca de 42 minutos de congestionamento para quem sai de Salvador no sentido ao Recôncavo. Se você está saindo agora de Lauro de Freitas, também pode fazer o desvio por Camaçari.